Então vamos lá, pessoal, do primeiro ano do ensino médio, para a gente discutir mais uma semana aí do PET volume 3. Nessa semana 3, nós vamos falar sobre o modelo atômico de Rutherford. Então nós sabemos que para entender e explicar a natureza, vários modelos de átomos foram propostos ao longo do tempo. Então tudo começou aí na era moderna com Dalton, né? Em 1803, a gente já viu lá na primeira semana que o modelo proposto por ele pensava que o átomo era uma esfera maciça, indivisível e sem carga, né? Ficou conhecido aí como o modelo da bola de bilhar. Depois de Dalton, lá em 1897, veio o professor J.J. Thomson e ele propôs um modelo onde ele explicava a natureza elétrica dos materiais, né? A natureza elétrica da matéria. Ele propôs um modelo de átomo que seria uma esfera maciça, positiva e incrustado, né? Grudado nessa esfera estariam os elétrons, né? Que teriam as cargas negativas. Os elétrons é que seriam o tal dos raios catódicos, que foram os principais experimentos aí feitos por Thomson para propor esse novo modelo de átomo. Porém, um pouco mais adiante, lá no ano de 1911, um aluno de Thomson, chamado Ernest Rutherford, ele propôs um outro modelo de átomo pensando em alguns experimentos que os seus alunos fizeram, tentando mostrar ou provar o modelo de Thomson. Então, quando ele tentou comprovar o modelo atômico de Thomson, ele se deparou com algumas evidências que fez com que ele propusesse um outro modelo de átomo. Esse novo modelo de átomo, ele consideraria, então, o átomo tendo um núcleo maciço, positivo, né, com cargas aí positivas e neutras, e ao redor desse núcleo estariam os elétrons. E isso faria com que, no caso, a teoria atômica fosse totalmente revolucionada, e isso explicaria um monte de outras propriedades químicas e físicas que até agora ainda não haviam sido explicadas, né? Para a gente poder entender melhor um pouquinho sobre a história da proposição do modelo atômico de Rutherford, nós vamos assistir agora um pequeno vídeo feito pelo pessoal da Universidade PUC do Rio de Janeiro. Vamos ver? Vamos voltar 10 anos no tempo para falar de um físico brilhante que cruzou o caminho de Thomson. Seu nome era Ernest Rutherford. De origem neozelandesa, Rutherford havia se destacado nos estudos. Tanto é que, em 1894, depois de se graduar em matemática e física, recebeu uma bolsa para fazer uma pós-graduação na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde passou a ser orientado por Thomson. No entanto, antes de se aprofundar no modelo do pudim de passas, Rutherford concluiu sua pós-graduação e recebeu um convite para lecionar na Universidade McGill, em Montreal, no Canadá. Foi professor da instituição por 9 anos, antes de retornar em 1907 para a Inglaterra, mais precisamente para a Universidade de Manchester. Rutherford se tornou um professor muito popular e amado por seus discípulos. E ele sabia escolher seus alunos e colocá-los para trabalhar como poucos na história conseguiram. Não é à toa que nada mais, nada menos que 10 de seus alunos receberam o Prêmio Nobel. Em 1908, Rutherford analisava o modelo atômico de Thomson e se indagava se a matéria seria densa ou cheia de espaços vazios. Por conta disso, ele propôs um desafio a 2 de seus melhores alunos, Hans Geiger e Ernest Marsden. O desafio consistia no seguinte: Geiger e Marsden deveriam bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa de carga positiva emitidas pelo elemento químico polônio e depois medir o espalhamento dessas partículas. Rutherford notou que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvios, porém pouquíssimas partículas alfa sofreram grandes desvios. Assim, ele verificou que o átomo possuía espaços vazios, ou seja, ele não era mais maciço como Dalton e Thomson acreditavam. Rutherford concluiu também que deveria haver uma pequena parte do átomo com carga positiva, visto que uma pequena quantidade das partículas alfa de carga positiva sofreu grandes desvios. Portanto, essa pequena parte do átomo carregada positivamente, ou seja, que repelia as partículas alfa, só poderia ser o seu núcleo. O modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário, em alusão ao sistema solar. Assim, os elétrons ficam dispostos na eletrosfera, orbitando em volta do núcleo, que no nosso caso é essa bola de sinuca aqui. Mas esse modelo aqui em cima da mesa é só um exemplo. Para entendermos melhor as proporções entre o núcleo e os elétrons, devemos pensar num estádio de futebol, como o Maracanã, num dia de jogo vazio.
Deste modo, a bola no círculo central do gramado seria o nosso núcleo. A arquibancada corresponderia à eletrosfera. E os poucos torcedores seriam equivalentes aos elétrons. Então aí, pessoal, com base nessas ideias, né, de Rutherford, que a gente acabou de discutir, que vocês viram como é que os dois aí, né, Thomson e Rutherford, estavam totalmente relacionados, porque Rutherford era aluno de Thomson, a gente consegue fazer algumas considerações importantes sobre o modelo proposto por Rutherford. Primeira coisa, o átomo é formado por um núcleo denso e positivo. Lá nesse núcleo está concentrada praticamente toda a massa do átomo. Então, a massa do átomo está associada às partículas que estão presentes no núcleo desse átomo, né? O átomo tem grandes espaços vazios entre o núcleo e a eletrosfera, entre os elétrons que estão girando ali ao redor do núcleo. O átomo tem uma região em torno do núcleo, que é a tal da chamada eletrosfera, e os elétrons giram em torno desse núcleo na eletrosfera. E aí, com base naquele primeiro princípio que eu coloquei ali, que o átomo ele é formado por um núcleo denso e positivo, e com base na segunda ideia, que a massa do átomo está concentrada no núcleo, surge essa equação aqui. Essa equação aqui, A é igual a Z mais N, fala para a gente que a massa do átomo é igual ao número atômico. O que é o número atômico? São os prótons que estão lá dentro do núcleo, mais os nêutrons que constituem o núcleo também. Então, o átomo, para Rutherford, ele tem três partículas. Os prótons e os nêutrons, que estão lá no núcleo do átomo, e somando esses dois, você tem a massa do átomo, e ao redor desse núcleo você tem os elétrons, que seriam as cargas negativas, que giram em torno desse núcleo, mas que tem massa desprezível. Isso quer dizer que a massa de um elétron ela é praticamente insignificante quando você olha para a massa do átomo. A massa do átomo, então, é concentrada no seu núcleo, que é a soma dos prótons mais os seus nêutrons, ok? Aí, outra coisa importante também é a gente ver como é que ocorre a representação e o símbolo dos elementos químicos. Vamos pegar aqui um elemento químico sódio, que é o elemento que constitui, por exemplo, o sal de cozinha. A gente tem o símbolo do elemento, né? E aqui na parte de cima a gente tem o número 23. Esse 23 significa a massa do átomo. Isso quer dizer o seguinte, eu somando aí os prótons mais os nêutrons do átomo de sódio dá 23, ok? Esse número de baixo significa o número atômico, é o número de prótons. Então, se eu sei a massa, que é a soma dos prótons mais os nêutrons, e eu sei o número atômico, que é a quantidade de prótons, eu consigo determinar a quantidade de nêutrons que esse cara tem. A gente usa a equação, massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons, o número de prótons mais o número de nêutrons. Nesse caso, como a massa é 23, nós vamos colocar aqui 23 é igual a 11 mais N. 11 é o número atômico. E dessa forma, então, fica aqui, ó, N é igual a 23 menos 11, o número de nêutrons é 12. O número de nêutrons presente no núcleo do átomo de sódio é 12. Então, ele tem 11 prótons, 12 nêutrons, e a soma desses dois dá 23, que é a massa do átomo. Uma possível representação, de acordo com o modelo de Rutherford, para o átomo de sódio seria isso aí. Se a gente olhar ali e pensar que os prótons são as bolinhas vermelhas, você vai estar lá dentro do núcleo 11 bolinhas vermelhas, 11 prótons, 12 bolinhas amarelas, que são os nêutrons, e ao redor desse núcleo, né, eu teria os elétrons, que está representado pelas bolinhas azuis. Lógico que isso tudo, gente, fora de escala, tá? Os prótons e os nêutrons são muito maiores que os elétrons, tá certo? Outra coisa também que pode acontecer é o átomo ganhar ou então perder elétrons. Quando ele ganha ou perde elétron, ele é chamado de íon, né? Então, o que são os íons? Os íons são átomos que ganharam ou perderam elétron. Então, aqui eu tenho dois exemplos de íon. Tem lá o sódio, Na+, e o oxigênio, -2. Essa carguinha, esse símbolo, esse valor que está em cima, ó, mais, que é a mesma coisa que +1 ou -2, isso significa que o cara teve uma perda ou um ganho de elétron.
Nesse caso do sódio, essa carga mais ou mais 1 significa que ele perdeu elétron. Então, quando o átomo perde elétrons, ele fica com excesso de cargas positivas. Um átomo neutro, por exemplo, igual o sódio que eu mostrei na tela anterior, se ele tivesse 11 prótons, ele ia ter também 11 elétrons. Mas quando o átomo ganha ou perde elétron, a quantidade de prótons e de elétrons fica diferente. Nesse caso, quando o átomo perde os elétrons, ele fica com mais cargas positivas do que negativas. E aí, por isso, ele fica com um sinal positivo. Esse sinal, esse valor da carga positiva é de acordo com quantos elétrons ele perdeu, beleza? E aí, o átomo que perde elétron é um íon chamado de cátion. Cátion é o átomo que perdeu elétron, ou seja, é um átomo positivo, tá? Nesse caso, então, o íon de sódio perdeu um elétron e ele vai ter 11 prótons, a quantidade de prótons não muda, o número atômico dele é 11, mas ele vai ter 10 elétrons porque ele perdeu um elétron, a carga dele é mais 1, beleza? A mesma coisa ali para o oxigênio, só que agora, quando a carga é negativa, isso significa que o átomo ganhou elétrons. E aí, se ele ganhou os elétrons e os elétrons são partículas negativas, ele fica com excesso de cargas negativas. Nesse caso, ele é chamado de ânion, né? Então, os ânions são átomos que ganharam elétron e por isso ficaram com carga negativa. E os cátions são átomos que perderam elétron e por isso ficaram com excesso de cargas positivas. Nesse caso, então, o oxigênio, ele ganhou 2 elétrons e aí ele vai ficar com 8 prótons, o número atômico dele é 8, então a quantidade de prótons não muda, 8 prótons. Porém, agora ele tem 10 elétrons, né? Ele ganhou 2 elétrons, 8 mais 2, 10 elétrons. Então, fixem bem essas explicações. Quando o átomo perde elétron, ele fica com excesso de cargas positivas, ele é chamado cátion, e a carga positiva indica quantos elétrons ele perdeu. Quando ele ganha elétron, ele fica com excesso de cargas negativas, ele é chamado ânion, e a carga negativa ali indica quantos elétrons ele ganhou. Carga positiva, quantos elétrons ele perdeu, carga negativa, quantos elétrons ele ganhou. Lembrem-se sempre, os elétrons são coisas negativas, tá certo? Agora nós vamos fazer algumas atividades do PET dessa semana para fixar os conceitos sobre modelos atômicos e sobre também as partículas subatômicas descobertas por Rutherford, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, tá? O primeiro exercício que eu trouxe aqui é a atividade número 2. Ele fala que na experiência de espalhamento alfa, conhecido como experiência de Rutherford, um feixe de partículas alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro. E os experimentadores Geiger e Marsden observaram que um grande número dessas partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvio, mas que o pequeno número sofria desvios mais acentuados. Esse resultado levou Rutherford a modificar o modelo atômico de Thomson, propondo a existência de um núcleo de carga positiva de tamanho reduzido e com praticamente toda a massa do átomo. Analise, ou assinale, melhor dizendo, a alternativa que apresenta o resultado que era previsto para o experimento de acordo com o modelo de Thomson. Então, ele quer saber qual era o resultado previsto de acordo com o modelo de Thomson. Então, toma cuidado, pessoal, que tem uma pegadinha nesse exercício. Ele quer saber o seguinte, ele não quer saber o que Rutherford observou, ele quer saber o que era previsto de acordo com o modelo de Thomson. O experimento de Rutherford foi esse. Ele mandou lá partículas alfa, né, colidirem sobre a folha de ouro, e o esperado era uma coisa e ele acabou visualizando outra, né? Ele visualizou que a maior parte das partículas atravessavam sem sofrer desvio. Foi aí que ele propôs a ideia de que o átomo tinha grandes espaços vazios. Mas como o modelo de Thomson propunha um átomo positivo e denso, né, e coeso, né, uma esfera maciça positiva, imagina partículas alfa positiva se chocando contra átomos que são esferas positivas. O que era de se esperar era que todas as partículas que batessem nessa lâmina de ouro voltassem devido à repulsão, né, entre as cargas positivas da partícula alfa e da massa do átomo. Não que a maioria das partículas atravessasse, foi esse fator preponderante para ele propor uma nova teoria. Então, a resposta para esse exercício aqui é a letra D, né?
A totalidade das partículas ricochetearia ao se chocar contra a lâmina de ouro, sem conseguir atravessá-la. E não foi isso que ele observou. O que ele observou está escrito na letra A, que a maioria das partículas atravessaria a lâmina. E é isso que intrigou ele e fez com que ele propusesse um novo modelo para o átomo. Beleza, pessoal? Vamos agora para um próximo exercício aí do PET. A outra atividade que eu trouxe aqui do PET é o exercício número 4, que fala sobre o número de prótons, nêutrons e elétrons. Ele põe aqui um elemento químico, é o bário. O número maior ali, 138, indica a massa do átomo. O 56 indica o número atômico. E essa carga acima dele ali, 2+, significa que ele é um cátion, que perdeu 2 elétrons. Então ele tem 138 de massa, 56 prótons e perdeu 2 elétrons. Aí ele quer saber quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons ele tem. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, vamos calcular a quantidade de nêutrons, né? Como a gente sabe que a massa é os prótons mais os nêutrons, eu posso substituir aqui, ficar 138 é igual a 56 mais N. Voltando esse 56 para o lado de lá, vai ficar 138 menos 56. Isso quer dizer que o número de nêutrons é 82, né? Então, a resposta aqui para o número de nêutrons é 82. O número de prótons é 56. Então, ele tem 56 prótons. Teoricamente, ele deveria ter também 56 elétrons. Mas ele só tem 54 elétrons, porque aquela carga 2+, indica que ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele tem 56 prótons e deveria ter 56 elétrons, perdendo 2 elétrons, ele vai para 54 elétrons. Então, ele tem um número de prótons 56, o número de nêutrons 82 e o número de elétrons é 54. A resposta aqui para nós é a letra B de bola. Eu espero que vocês tenham entendido tudo aí sobre o modelo atômico de Rutherford e as aplicações dele para a resolução dos exercícios e para a teoria atômica. É muito interessante a história dos modelos atômicos, porque mostra uma evolução da ciência, tá? Isso não quer dizer que um modelo atômico ele é melhor ou pior do que o outro. Eles explicam coisas diferentes que foram surgindo ao longo do tempo, né? Então, os modelos atômicos foram evoluindo na mesma proporção em que a ciência evoluiu, tá certo, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, deixa aqui nos seus comentários. Se você for meu aluno, você já sabe, envia suas dúvidas para mim no chat do Conexão Escola, que eu respondo assim que eu puder, tá certo? Até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!